2 Samuel capítulo 6 diz assim, você vai ver hoje um outro lado de Davi, irmãos. Por favor, não se chateie comigo, não se entristeça, mas você vai ver o outro lado de Davi, o homem segundo o coração de Deus. 2 Samuel capítulo 6, verso 20, amém, aleluia, estamos juntos, está aí? Diz a palavra do Senhor assim, voltando Davi para abençoar a sua casa. O que ele estava voltando para quê? Para abençoar a sua casa. Mical, a filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse, que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos. Como um sem vergonha se descobre, como um vadio qualquer. Diz, porém, Davi a Mical, perante o Senhor, que me escolheu a mim antes que a teu pai e toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. Ainda mais desprezível me farei, e me humilharei aos meus olhos, quantas servas de quem falaste, delas serei honrado. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Amém? Feche seus olhos, Pai, nós adoramos a Ti. Declaramos o Teu poder sobre nós, Pai. Declaramos, Pai, um ambiente nessa noite, Deus, de restauração. Um ambiente, Pai, de entendimento acerca, Senhor, de coisas que vêm na nossa vida. Como acidente nos encontram. Muitas vezes saímos do seu propósito, saímos daquilo que o Senhor separou para nós, mas precisamos retornar. Tome nossa vida, Pai, o nosso ser, o nosso coração, nos conduza nessa noite em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. 2 Samuel capítulo 6, verso 20, que eu acabei de ler para vocês, conta a história de quando Davi está trazendo a arca do testemunho, ou arca da aliança. Ainda bem que nós estamos falando uma série de mensagens, porque nós já falamos desse momento em mensagens atrás. E quando ele vai lá e busca agora de maneira correta, lá na casa de Obed-edom, a arca, que ali ficou por 3 meses. Você sabe que Davi então vem trazendo a arca do Senhor para Jerusalém. Ali ele não colocaria a arca nos montes em Gibeon, onde estava o tabernáculo de Moisés, mas ele colocaria a arca numa tenda, chamada tenda de Davi, construída na cidade de Davi, em Jerusalém. Mas quando ele chega com essa arca, naquele momento em que ele chega com a arca, ele vem se alegrando, ele vem dançando, ele tira toda a sua veste real, ele abre mão do seu cetro, abre mão da sua coroa, abre mão da sua capa, põe o seu cavalo, que era maior e mais bonito, para trás, para que ele pudesse entrar na simplicidade, junto com todos os servos e servas e soldados, se alegrando perante o Senhor. A sua esposa, diga comigo, esposa, Mical, ela estava na janela, lá em cima, na janela do palácio, lá no alto, e vendo tudo aquilo ali. Eu acho que não era fácil encontrar Davi no meio do povo, porque Davi ele se despiu de toda a sua vestimenta real para ficar parecido com os servos que estavam ali, com os soldados que estavam ali. Mas a esposa conhece o marido em qualquer lugar, amém? E a esposa está lá em cima e falando, aquele ali é Davi. Mas espera aí, ele não deveria estar vestido como um rei no momento mais importante de Israel, no momento mais importante da história? O meu marido, o rei de Israel, Davi, ele não deveria estar vestido como um rei, com a sua coroa, no seu cavalo, com o seu cetro, com toda a pompa. Mas já foi dito aqui que Davi estava fazendo isso, irmãos, porque ele não queria tomar a glória do que estava acontecendo para ele. Ele estava entregando a glória para Deus, porque é comum dos homens entregar a glória a homens. É comum dos homens a gente se ater a um ídolo, a gente pegar e a gente ser fã de alguém. E isso acontece em todos os meios, e até no meio gospel. E até no meio da igreja existem ídolos. Então, o que acontece? Eles gritavam. Saul mata 1000, mas Davi ele consegue matar 10.000 homens. Ele derrubou Golias. E agora eles gritavam mais e mais que Saul
já tinha sido destituído, Davi era rei, e Davi estava trazendo de volta a arca da aliança, ou a arca do testemunho, que há anos e anos e anos estava fora de Jerusalém, agora está voltando. Então existia ali uma tendência assim, de usar, a transmitir a glória que é de Deus para o rei, chamado Davi. Davi falou, não sou digno. Então ele se despiu e se envolveu ali com os seus servos. Mas a sua esposa está lá de cima olhando e disse assim, poxa, que figurão que esse rei está fazendo. Que coisa mais feia que esse rei está fazendo. Então vamos lá, primeiro nós estamos falando da esposa, chamada Mical. Nós estamos falando que ela não está no meio da festa. Existia uma festa lá embaixo. Existia um culto a Deus lá embaixo. Existia um culto de celebração ao Senhor lá embaixo. Mas Mical não está no meio do culto. Ela está lá em cima do palácio, olhando na janela do seu quarto, dos seus aposentos, e julgando aquele que agora resolveu adorar e dar a Deus tudo aquilo que ele possuía. Então ele chega, se alegra, vem dançando, vem celebrando. E quando a arca entra então em Jerusalém, existe uma grande festa, as virgens de Israel estão dançando, o chofar, que são as buzinas, estão tocando, e existe uma grande festa, porque a presença do Senhor, a arca da aliança, voltou para o meio do seu povo. E então o rei chega ali, e ele junto com o sacerdote, eles abençoam todo o povo, e ele está ali na figura de ser o representante. Então ali estão os levitas, estão os sacerdotes, e ali eles estão abençoando todo o povo. Davi está junto, como a figura de quem representa o reino. E depois que vai acabando tudo aquilo, ele vai e sobe para casa. Fala, cadê minha esposa? Ele procura a esposa de cá e procura a esposa de lá, cadê minha esposa? E não encontrando ela no meio do culto, ele foi até onde ela estava no seu aposento, lá em cima da sua casa real, ou do seu castelo, ou palácio, ou qualquer coisa desse tipo. E quando chega lá, diz a Bíblia que ele foi para abençoar. Minha esposa, você não estava no meio da festa. Nós estamos no momento mais importante da história. Trouxemos de volta a presença de Deus. A glória de Deus está no nosso meio novamente. E eu vim abençoar a sua vida, porque todos nós fomos abençoados na festa pelos sacerdotes. Mas você não estava na festa, eu vim abençoar você. E nesse momento ela aponta o dedo para ele e diz assim, você é um vadio. Está escrito assim na minha Bíblia, irmãos. Não sei que figura ou que palavra está escrito na sua Bíblia, mas está escrito assim, como você me faz um papelão desse? Como você me faz uma coisa tão horrorosa como essa? Você tirou as suas roupas de rei, você parece agora um servo qualquer, você virou comum no meio do povo. Ou pior do que isso, você parece um sem vergonha. Você se fez como um vadio. Você entendeu? E eu penso que aquelas palavras entraram como uma flecha no coração de um homem, que é o homem segundo o coração de Deus. Aquelas flechas entraram como uma flecha dentro do coração de um homem que tinha toda boa intenção e agora estava fazendo a coisa certa, do jeito certo, trazendo a glória do Senhor e sendo rejeitado pela sua própria casa, sendo rejeitado pela sua própria esposa. Irmãos, Mical está rejeitando, está repudiando. O que é repúdio? Repúdio é você rejeitar. Se você for ver a Bíblia, quando fala de repúdio, você vai ver Moisés falando sobre isso, depois até Jesus falando nos evangelhos e falando, né? Se você repudiar, Moisés falou, dê carta de divórcio. Depois o Senhor Jesus vai chegar e vai falar que nem sempre foi assim. Moisés liberou pela dureza de coração dos homens, e vai começar a explicar uma coisa que para nós hoje, a respeito de casamento e divórcio, é um entendimento muito, muito certo em cima disso. Mas o que é falado assim, se você repudiar, Moisés falou, dê carta de divórcio. Por quê, irmãos? Porque o problema não está especificamente no divórcio. Como assim, pastor? Está no repúdio. Porque se você repudiar, ou seja, rejeitar, irmãos, o divórcio é só uma consequência. É aquilo que vem para o papel, para exteriorizar aquilo que já está acontecendo na sua casa. Porque a partir do momento que o marido ou a mulher repudia o seu cônjuge, ou seja, rejeita o seu cônjuge,
A partir do momento que não há mais o cuidado, o respeito, o carinho, eles estão separados, às vezes até fisicamente, em quartos separados, em camas separadas, já houve o repúdio, ou seja, eles já estão separados. No reino do Espírito já existe o divórcio. Então qual que é o nosso cuidado? É para isso não chegar num papel? Não, o nosso cuidado é para que isso não chegue, irmãos, na prática do repúdio. As famílias têm que cuidar para que isso não chegue na prática do repúdio. E o que Mical está fazendo? Mical, como uma mulher, ela está, como a esposa, ela está julgando, repudiando, rejeitando a Davi. Sabe o que acontece? A Bíblia diz assim, olha, que Davi, ele enche o seu coração e disse assim, diz porém Davi a Mical, perante o Senhor, que me escolheu a mim, antes que o teu pai e toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. Diz, eu estou me alegrando diante do Senhor. E diz assim para ela, ó, ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos diante dele. Quanto às servas de quem falaste, delas eu receberei honra, a honra que eu não recebo de ti, minha esposa. Está entendendo como funciona? Ele está falando, quanto aos servos, eu serei honrado por eles. A honra que eu não tenho em você dentro da minha casa, do meu quarto. Porque eu me alegro perante o Senhor. E diz então, irmãos, o verso 23, que a ação de Deus veio sobre Mical. E diz assim, ó, Mical, verso 23 diz, Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Que o seu ventre foi fechado. Ela não era estéril, mas aqui ela se tornou. O Senhor tornou aquela mulher seca, oca, estéril. Sabe por quê, querido? Porque ela estava, naquele momento, irmãos, quebrando uma aliança, um projeto com aquilo que Deus estava edificando. Quando você vê aqui no verso 23, diz assim, Mical, filha de Saul. Por que quando o Senhor diz, deixará o homem seu pai e sua mãe, se tornará com sua mulher uma só carne? Então dois passam a ser um. É assim que funciona no reino do Espírito. Então quando eu casei com a Karine, eu deixei de ser o filho do Douglas e da Irene. Meu pai também chama Douglas. Quando eu casei com a Karine, eu deixei de ser o filho do Douglas e da Irene. Passei a ser o esposo da Karine. Mas isso faz diferença, pastor? Você agora não seria, na verdade, o filho do Douglas e da Karine, eu esposo, o filho do Douglas e da Irene, eu esposo da Karine? Não, irmão. Por quê? Porque a estrutura é diferente. A estrutura de filho é uma, a estrutura de marido é outra. Quando eu estou na minha casa e eu sou filho, a minha estrutura é de filho. Que estrutura que o Senhor está falando? Estrutura do Espírito. A minha estrutura é de filho. Eu funciono na minha casa, na casa do meu pai e da minha mãe, do Douglas e da Irene, eu funciono como filho. Quando eu deixei o meu pai e minha mãe e me tornei com a minha esposa uma só carne, eu me tornei um com ela. A minha estrutura no Espírito passou a ser de marido e dela de esposa e não mais de filho. Agora Deus me vê como prioridade, como marido. Por isso que quando o Senhor chegar e falar, vou me separar da Karine, e eu me separo dela, e eu volto agora para a casa do meu pai e da minha mãe, não funciona mais, dá tudo errado. Por quê? Porque eu não sou mais filho, eu sou marido. E o meu funcionamento de filho agora não funciona mais, não engreno naquele ambiente, porque Deus mudou a minha estrutura para marido. Agora eu funciono do lado dela ou não funciono mais em lugar nenhum. Ou vou funcionar com algumas restrições. E é assim que funciona o reino do Senhor. Agora pensa uma coisa aqui. Quando Deus olhou para Mical, a Mical não é a filha do Saul, a Mical é a esposa do Davi. Eles eram casados aqui. Mas quando o Senhor olha para cá, diz assim, Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Sabe por que o Senhor falou isso? Sabe por que o Senhor trouxe a natureza antiga de Mical? Porque ela estava ali manifestando a natureza antiga de filha de Saul e não de esposa de Davi. A esposa de Davi, ela estava se manifestando na natureza da filha de Saul, do rei que Deus rejeitou. E esse era o espírito da casa de Saul, um espírito de pompa,
um espírito de manter as impressões, um espírito de impressionar os homens, um espírito de roubar a glória de Deus. Essa era a ação da casa de Saul, pai de Mical. E por causa disso o Senhor o rejeitou e quebrou o governo de Saul e levantou Davi. Mas agora Davi é casado com a filha do antigo rei. E o coração dessa mulher, a mente, o espírito dela, está na essência da sua família antiga, e não daquilo que ela se tornou com o marido que Deus deu a ela. Por isso que na atitude dela, ela está se manifestando como uma filha de Saul, não como a esposa de Davi. E o Senhor chega para ela e diz: Mical, filha de Saul, esse comportamento seu é da sua genética, é do seu pai, é da casa que eu rejeitei. Eu quero dizer para você, assim como eu rejeitei o seu pai, eu também te rejeito. E a partir de hoje não gerarás filho até a sua morte. E assim funciona a palavra, irmão. Agora o que eu penso aqui também? Eu penso que esse repúdio de Mical não aconteceu só naquele momento. Ela não falaria com o rei, ela não falaria com Davi, ela não falaria com seu esposo daquele jeito só naquele momento. Eu penso que é algo que já vinha às vezes acontecendo. Eu penso que quem sai dos limites algumas vezes acaba saindo sempre. Só que a Bíblia fala, olha aqui, abre sua Bíblia comigo em Provérbios capítulo 18. A Bíblia fala em Provérbios capítulo 18 assim. Provérbios 18, 21 diz assim: morte e vida estão no poder da língua. Provérbios 18, 21, a morte e a vida estão no poder da língua. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Você entendeu? Que morte e vida estão no poder da língua. Se morte e vida estão no poder da língua, irmãos, está dizendo então que aquilo que sai da nossa boca, e o que sai da nossa boca através da nossa língua? Palavras. Então as palavras que saem da nossa boca são sementes. Palavras são sementes. Palavras são sementes. E a partir do momento que elas estão sendo plantadas, chegará o dia que elas vão dar o seu fruto. Por quê? Porque palavras são sementes, e sementes dão o seu fruto. Quanto mais você se planta, quanto mais ou maior quantidade de sementes você planta, maior capacidade você vai ter de colher. Por quê? Porque palavras são sementes. E olha o que diz o texto: o que bem utiliza o que? A língua e as palavras, comerá do seu fruto. Está dizendo que aquilo que você planta com a sua língua e com as suas palavras são sementes. E essas sementes virão a dar frutos. Mas eles podem dar frutos de quê? De morte ou de vida. E quem sabe utilizar as palavras, colherão frutos de vida. Mas aqueles que não sabem utilizar as palavras, colherão frutos de morte. Por quê, irmãos? Porque a sua palavra é uma sentença. A sua palavra é seguida de um embasamento. O que você tem falado para o seu filho? O que você fala, irmão, para o seu esposo, para a sua esposa? O que você tem falado para o seu pai, para a sua mãe, para o seu patrão, para o seu funcionário? O que você fala da sua nação? O que você fala da sua cidade? O que você fala de Araguari? O que você fala do seu país? Quais são as sementes que você libera, que você tem plantado de ruína, de miséria? Ou você tem plantado as sementes que geram vida? Sabe o que está acontecendo aqui? Mical, ela está liberando sementes. Por quê? Porque a Bíblia me diz que morte e vida estão no poder da língua. Com isso, palavras se tornam sementes. E sementes bem utilizadas darão bons frutos. Mas Mical está semeando palavras, dizendo: você é um sem vergonha. Você
é um vadio. Você se cobre, se descobre diante das suas servas. Um dia, irmãos, o homem segundo o coração de Deus, ele está no seu palácio, no tempo em que os reis deveriam sair à guerra. No tempo em que os reis deveriam sair à guerra. Ele não sai, ele permanece sendo rei. E ele está lá olhando, você conhece bem a história, e vê uma linda mulher chamada Betseba. E ele cobiça aquela mulher. E ele manda trazer aquela mulher. E ele entra em adultério com aquela mulher. E eu quero dizer para você que agora está começando aqui uma nova história. Que o vadio que a esposa falou que existia, passou a se manifestar. Pegou no seu espírito? Diga comigo, palavras são sementes. E você tem o poder de plantar e plantar e plantar palavras de vida, de refrigério, de paz, de autoridade, de amor, de perdão, de cuidado sobre a sua casa, sobre o seu casamento, sobre a sua geração, sobre os seus filhos. Olhar nos olhos dos seus filhos e falar: você pode, você é um campeão de Deus, você vai conseguir, você tem a unção, você tem o poder de Deus sobre a sua vida. Ou você pode olhar para o seu filho e falar: você é um burro mesmo, você nunca vai conseguir, ô menino burro, ô menino encapetado. Não é isso, irmão, que a gente fala? Não, pastor, nunca falei. Tomara que você não tenha falado, irmão, mas algum dia eu sei que você já falou. Agora, irmãos, o homem segundo o coração de Deus, um homem santo, irmão. Um homem com a revelação que a gente viu na aula passada, que falou: poxa, esse cara, Jesus vai vir dele. Jesus é o filho de Davi. Então, se Jesus é santo e é Deus e veio de Davi, Davi é quase um santo também. Davi deve ser um super-herói, ele deve ser abaixo de Deus pouca coisa. Você está vendo, irmão, que não é. Mas você está vendo que um homem segundo o coração de Deus, um homem santo, um homem cheio do Espírito, irmãos, um homem com tamanha revelação, ele começa agora a se manifestar com aquilo que foi plantado sobre a vida dele. Então, o vadio, o sem vergonha que foi semeado sobre a vida dele, passa a se manifestar, vem à existência. Por quê? Porque aquilo foi plantado no seu espírito, por alguém que tem a capacidade de plantar, que é a sua esposa. Se tem alguma coisa, alguém que pode plantar na vida do marido, chama-se esposa. E se tem alguma coisa que alguém que pode se plantar na vida da esposa, é o marido. De alguém que tem legalidade para plantar, foi plantado más sementes. Sabe o que Mical significa aqui, irmãos? Mical era a esposa de Davi. O que a esposa significa na Bíblia? Igreja. Nós somos o quê? Esposa. Esposa de quem? Do Cordeiro, né? De Jesus. Nós somos noiva, nós somos a esposa. Esposa representa a igreja. Mical é a figura de uma esposa, de uma igreja. De uma igreja que rejeitou o seu marido. E por causa disso se tornou estéril. É o cenário de muitas delas. Igrejas que rejeitaram o marido, ou seja, Jesus, o noivo, o rei. Igrejas que rejeitaram o rei. Igrejas que não honraram o mover que estava se estabelecendo. Ei, Mical representa uma igreja que não participa da festa do rei. A festa do rei está acontecendo, a arca está voltando, a presença se estabelecendo, mas Mical está na janela, criticando. Mical fala de uma igreja, irmãos, que não participa da festa do rei, que não participa do momento profético de trazer de volta a presença. Ela está mais preocupada com coisas paralelas do que com se estabelecer o culto a Deus.
Nós, aplicando pastoralmente, somos como Mical, uma igreja Mical. Quando nós damos mais cuidado, mais importância para as coisas que estão fora dessa festa, do que a festa de Deus, o cultuar a Deus. Porque afinal de contas nós temos tantos afazeres para fazer, pastor, e nós nos tornamos como uma igreja, irmãos, Mical, como alguém que por outros afazeres não se envolveu com a festa do rei, e por causa disso se tornou estéril, ou seja, parou de gerar. Tantas igrejas, tantos lares, tantas famílias que não geram mais. Não geram mais o que, pastor? Não geram filhos, não geram esperança, não geram amor, não geram recursos, não geram nada. Por quê, irmãos? Porque é uma doença, a esterilidade é uma doença. E aqui, no seu espírito, irmão, vou falar uma coisa para você, veio agora. Não está escrito, não está no script. A esterilidade, irmãos, é uma doença que muitas vezes se estabelece pela desonra. Muitas vezes a esterilidade é quebrada nos lares quando o estéril se coloca na posição de honrar quem deve ser honrado. Seja o marido, seja os pais, seja quem for. Então há uma chave no espírito, é ligada novamente. Está entendendo isso? Então esse é o tipo de igreja, é Mical. Você já viu em Atos, não lembro o capítulo, mas de um menino chamado Eutico. Quem conhece Eutico? Um jovem chamado Eutico. E esse jovem, Paulo estava ministrando e falando, só que Paulo chegou no culto e falaram assim para o apóstolo Paulo: olha, o culto é lá no 3º andar. Aí ele subiu a escada, passou pelo 1º, subiu a escada, passou pelo 2º, subiu mais uma escada, chegou no 3º andar. Era uma laje, lá no 3º andar. E lá estavam as cadeiras e tinha um culto, e lá tinha uma janela. E enquanto Paulo, o apóstolo Paulo está ministrando, está falando, está ministrando, está falando, o Eutico era um rapaz que se assentou na janela do 3º andar. E a janela, querido, fala de um lugar aonde você está, mas não está. Aonde muitas vezes o seu corpo está no culto, mas a sua mente está nos problemas, nas coisas de fora. E então Paulo ministrava a palavra, e o Eutico está lá. E o Eutico, irmãos, cochilou. O Eutico foi cochilar no lugar mais errado que podia se cochilar. É o sono dos desalinhados. Hoje ninguém vai dormir. Hoje ninguém vai dormir. Você quer ver? Você olha para o seu lado aí. É o sono dos desalinhados. É aqueles que estão no culto, mas não estão. É aqueles que quando você olha para o lado, tem um que está, glória a Deus, falando em língua, anotando tudo e chorando. E você está, meu Deus, que empolgado. O que esse homem tem, essa mulher tem, que tanta coisa desse jeito. Sabe por quê, irmãos? Ele está vendo que você não vê. Ele está entendendo que você ainda não entende. Ele está no culto. E culto não é reunião. Muitas vezes você veio na reunião, mas não está no culto. Porque culto é cultuar a Deus. Cultuar a Deus é colocar Ele em primeiro lugar e se render com tudo que você é. Então às vezes nós viemos à reunião, mas não estamos no culto. Uma coisa é ir na reunião, outra coisa é estar no culto. É estar em culto, cultuando. Então no nosso meio existem pessoas na reunião e pessoas cultuando. Eu posso vir para a reunião e permanecer não cultuando. Você cultuou a Deus, não fui na reunião. Ou eu posso vir na reunião e entrar em culto a Deus. Por isso que enquanto ele falava, o Eutico estava lá e foi dando um sono nele, irmãos. Mas pensa, ele estava sentado na janela e sua perna estava para dentro. Seus braços estavam para dentro, virado para lá. De vez em quando ele olhava para fora. A sua visão, irmãos, muitas vezes difundia. Sua visão estava de dentro e sua visão estava de fora. Ele estava lá na janela porque ele queria ver alguma coisa. Sua visão estava de dentro, sua visão estava de fora. Sua visão está dentro ou está fora, querido? A janela fala o lugar dos em cima do muro. Daqueles que não decidiram se estão pelo reino ou se estão pelo secular, pela sua vida.
A janela fala de um lugar em cima do muro, um lugar de indecisão, onde eu não decidi ainda se eu quero viver o evangelho do reino para Deus, ou se eu quero viver o evangelho das circunstâncias. Aí ele olha para dentro e olha para fora, olha para dentro e olha para fora, dividido em si mesmo. Ele está dividido, e de repente vem o sono do desalinhado, e ele cai lá de cima, lá embaixo, quebra o pescoço e morre. Agora eu pergunto para você, ele estava mais dentro ou mais fora? Ele estava sentado lá, na forma como ele estava sentado, ele estava mais para dentro ou para fora? Mais para dentro. Mas quando ele caiu para onde? Para fora. Sabe por quê, irmãos? Porque o sono do desalinhamento, essa posição de estar cocheando em dois pensamentos, como a Bíblia fala, gera morte, uma morte que te lança para fora. Quando você menos vê, você está fora, perdeu a fé, o ânimo, desanimei, estava tão bom no início, desanimei, cansei, fraquejei. Sabe por quê, irmãos? Muito tempo cocheando entre dois pensamentos, muito tempo na janela olhando o que está acontecendo. Aí o que precisa? Paulo vai lá, irmão, precisa de um homem de Deus. Paulo vai lá, desce o segundo, desce para o primeiro, vai lá no térreo, pega ele lá fora, ora por ele, o homem ressuscita, e ele pega ele pela mão e traz ele de volta. E o culto continua, irmão, não acabou o culto não. Diz que ele pregou, irmãos, até amanhecer o dia. É glória ou não é? Porque, irmãos, ele foi trazido de volta ao lugar que ele não deveria ter saído. Esse lugar fala do lugar em cima do muro. Esse lugar é um lugar, irmãos, que Mical estava. Abra sua Bíblia comigo em 2 Samuel capítulo 11, por favor. Mical é um tipo de igreja que não se envolve com a festa do rei, que ela está olhando as circunstâncias acontecerem. Muitas vezes ela está olhando e criticando o mover do Espírito, e por causa disso o Senhor vem e tornou-a estéril. Da mesma forma é Eutico, que está no meio do culto, mas não cultuando, está cocheando entre dois pensamentos. 2 Samuel capítulo 11, verso 1 diz assim: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe, os seus servos, e com ele e todo Israel, que destruíram os filhos de Amon, sitiaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Diga assim: no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra. Verso 2 diz assim: uma tarde, levantando-se Davi do seu leito, andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho, e era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias o Heteu. Mulher de Urias o Heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem, e ela veio, e a ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Eita! Querido, esse texto vai falar assim, ó: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra. Sabe qual que é o primeiro princípio que Davi está quebrando aqui? O princípio, irmãos, de quebrar o coletivo, o princípio de uma equipe. No tempo em que Deus deu para ele, para que junto com os seus exércitos eles alcançassem mais uma vitória, ele resolveu enviar os seus soldados sozinhos e ficar onde não deveria. Ele está quebrando a ação do coletivo, ele está quebrando a ação da equipe,
Porque um rei deveria estar junto, lutar junto, andar junto, caminhar junto. E Davi sempre tinha sido esse rei. Esse homem que tinha estratégias, que lutava muito bem. E aqui, esse tempo que a Bíblia fala, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, é a primavera. Na primavera, vinha logo depois do inverno. No inverno, naquela região ali, chovia demais. E como chovia muito, eles usavam as chuvas para um tempo de plantio. Então eles plantavam no tempo do inverno, no tempo das chuvas. E depois, quando a primavera vinha, secavam-se as estradas. Estavam então fácil para ter acesso aos lugares de guerra. E ainda não era o tempo da colheita. Então eles não tinham que disponibilizar mão de obra para a colheita. Então os homens iam à guerra. É desse tempo que a Bíblia está falando. Só que diz que ele não vai, ele fica olhando, caminhando pelas janelas, olhando na janela do palácio, até que ele vê Betseba, a mulher de Urias. Davi manda chamar aquela mulher, você conhece a história. Davi tem uma relação com ela, e dessa relação vem um filho. Dessa relação vem um filho. Irmão, sabe para que isso está aqui? Eu deixei essa mensagem para o final, para te mostrar, irmãos, que todos os homens da Bíblia, sem exceção, pecaram. Que todos os homens da Bíblia, sem exceção, a não ser o nosso Cristo, nosso Jesus, pecaram. E o Pai, o Senhor, fez questão de colocar isso nas Escrituras, para que você soubesse que ninguém foi perfeito a não ser Yeshua, a não ser Jesus, a não ser o Senhor. Deus fez questão de imprimir isso em cada um. Por mais que tenha sido santo, abençoado, por mais que tenha revelações fora do comum, todos eles pecaram. E eu fico pensando, irmãos, num processo desse. A palavra de Deus, a Bíblia diz que Davi, ele venceu o leão. A Bíblia diz que Davi venceu o urso. São processos de caminhada com Deus, são níveis espirituais, de batalhas espirituais, que você vai caminhando na sua vida. Há quem diga que Davi, quando profeticamente a Bíblia está falando do leão e do urso, fala que o urso, quando vinha contra Davi, a palavra de Deus fala, ele não vinha contra as ovelhas, ele vinha contra Davi. Porque já é estudado que os ursos daquela região que Davi apacentava, eles eram ursos que não comiam, eram ursos herbívoros, que não comiam animais. Então o urso vinha contra Davi, vinha contra ele. O leão vinha contra as ovelhas, e o leão ia lá, pegava as ovelhas, ele perseguia as ovelhas, ele perseguia o leão, pegava o leão pela barba, tirava as ovelhas e lutava. Porque isso fala, querido, de processos de maturidade, de envolvimento com Deus e de níveis na guerra espiritual. O urso fala de alguma coisa que vem contra a sua vida. O leão fala de alguma coisa que vem contra o seu rebanho, contra a sua família. E Golias fala de alguma coisa que vem contra a sua nação. O urso fala de alguém que vem contra a sua vida. O leão fala de alguma coisa que vem contra o seu rebanho, contra as suas ovelhas, contra aquilo que está sobre os seus cuidados. E Golias fala aquilo que vem contra a sua nação. Se você consegue, irmãos, derrubar o urso, você passa para o leão. Se você consegue derrubar o leão, você passa para Golias. E por isso que nós estamos aqui nessa noite. Nós estamos aqui em tempos de guerra, lutando o quê? Contra principados que estão assolando o Brasil. Você entendeu isso? Nós estamos lutando, nos levantando contra principados e potestades, contra demônios de ações territoriais que assolam uma nação. Mas como que nós vamos conseguir vencer, irmãos, principados que assolam o Brasil, se eu não consigo vencer um demônio pé de chinelo que assola a minha vida? Na vaidade, no orgulho, na soberba. Se eu sou uma presa fácil para Satanás, no orgulho, na vaidade, na soberba. Se eu perco em pequenas coisas, como é que eu vou defender a minha nação se eu não defendo nem a minha própria vida?
Isso fala o quê? De princípios e processos. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Davi venceu o urso, Davi venceu o leão, e Davi venceu Golias, e perdeu para Betseba. E perdeu para um principado que não era o principado de Golias, era o principado do adultério. Isso quer dizer, irmãos, que se o homem segundo o coração de Deus não foi capaz de vencê-lo, sabe para que isso está aqui? Para que eu e você abra bem o olho e vigie. Para isso está aqui na Escritura. E não falo somente, irmãos, para os homens, falo para as mulheres também. Se o homem segundo o coração de Deus, na intimidade que Davi vivia, passava, nos momentos que Davi tinha com Deus, nas revelações que ele alcançou num pai, foi capaz de vencer o leão, foi capaz de vencer o urso, foi capaz de vencer Golias, mas caiu diante de Betseba, de um principado de prostituição e adultério. Para que isso está aqui, irmãos? Para que eu e você possamos abrir bem o olho e entender sobre guerras espirituais. Olha o que eu estava lendo, também nunca falei sobre isso, mas hoje à tarde eu estava vendo alguns significados do nome. Betseba significa juramento. A palavra Betseba vem do original hebraico, juramento ou filha do juramento. Davi, a palavra Davi significa amado. E Urias, que era o esposo da Betseba, o nome Urias significa luz de Deus. O que é a luz de Deus, irmãos? Lâmpadas para os meus pés e luz para os meus caminhos. É a tua palavra. Urias, irmãos, significa palavra. O que Davi fez? Matou Urias, ou seja, matou a palavra sobre a vida dele. Nesse tempo da história. Betseba, juramento. Davi, amado. Urias, luz de Deus. Sabe qual a frase que Deus me deu hoje à tarde? Todo amado de Deus, fala de nós, que profana o juramento, ou seja, a aliança com Deus, matou a direção sobre a sua vida e irá conceber em morte e pecado. Por quê? Porque desse contato do adultério de Davi veio um filho. E esse filho foi concebido debaixo de pecado, e o Senhor falou: não viverás. É filho do pecado, ele deve morrer. Então, todo amado de Deus, Davi é amado, todo amado de Deus, nós, que profana o juramento, juramento fala de uma aliança com o Senhor, matou a luz de Deus, ou seja, a direção, e irá conceber em pecado e morte. Esse é o cuidado que nós temos que ter. Essa última, irmãos, mensagem veio para dizer para você: cuidado. Porque homens como Noé caíram. Homens como Paulo caíram. Homens como Elias caíram. Homens como Davi caíram. O que acontece? Ele chega então e fala: mande Urias vir a mim, porque ele já tinha deitado com a mulher dele. Quando Urias vem, irmãos, começa um processo de Deus atuando naquele ambiente. E Davi fala assim para Urias: Urias, faz o seguinte, vai lá para sua casa. Vai lá para sua casa, tem um tempo de descanso, dorme com a sua esposa, fica lá, porque eu vou te dar uma folga da guerra. O rei dá essa liberação para Urias, e o que Urias faz? Urias sai da presença dele, vai dormir na porta do palácio, irmãos, e não vai nem em casa. Urias pega ele e a guarda dele, que Urias era um capitão. Urias era um dos capitães fiéis de Davi. E ele comandava uma guarda, ele tinha muitos soldados. E fica ele e toda a guarda dormindo lá nas escadarias do palácio de Davi. E passa um dia, passa dois. E Davi fala: o que esse cara está fazendo aí? Ele disse que não vai para casa não. Manda chamar ele aqui. Urias chega. E Davi falou: não te mandei tu ir para casa? Vai para casa, come, bebe, descansa com a tua esposa. Ele falou: não sou louco.
Falou, seus homens estão morrendo em combate, a arca da aliança está lá desprotegida. Por quê? Porque eles levavam a arca da aliança para os lugares de guerra, para que fosse a presença de Deus no meio da batalha. Está lá os teus comandantes, está lá os teus soldados, e eu vou para minha casa dormir e celebrar. Celebrar o quê? Nós precisamos voltar para a guerra, para a luta. E aí começa, irmãos, uma ação do próprio Deus resistindo, para que o jeitinho fosse dado. Não vai dar, irmãos, porque não há nada encoberto que não venha a ser revelado. Não vai ter o jeitinho, irmãos. Quando chegar o momento de mostrar, vai ser mostrado. Aí Davi manda chamar ele de novo e fala assim: Urias, toma aqui um vinho comigo, e enche a cara do homem de vinho. A Bíblia fala, irmãos, que Urias foi embebedado. Olha só o que o homem segundo o coração de Deus está fazendo. E depois que ele já estava meio ruim, fala, agora vai para a tua casa. Agora ele vai, ele já está mais para lá do que para cá. Diz que ele quase caindo em cima dos soldados dele. Ele foi para a casa, irmãos, de um dos soldados. E deitou no meio de um monte de homem, mas não pisou na sua casa, aonde estava Batseba. Então sabe o que Davi faz? Davi chega e fala assim, olha, então amanhã você vai voltar para a guerra. Passou o efeito do vinho, você está bem, meu filho? Estou bem. E Davi pega um bilhete e escreve a sentença de morte do seu melhor capitão. Davi escreve, pedindo para que Joabe colocasse ele na frente de batalha para que ele morresse. Coloca ali, irmãos, uma carta e põe no bolso dele assim, ó. Vai lá e leva esse recado para Joabe. E ele mesmo, irmãos, está carregando a sentença de morte dele. E assim ele morre. Agora, Davi não tem só um pecado de adultério, Davi tem um pecado de omissão, Davi tem um pecado de bebedice, Davi tem um pecado de mentira, Davi tem um pecado de homicídio. E o Senhor, irmãos, está se compungindo com tudo isso. Sabe por quê, querido? Porque você vai ver o profeta Natan chegando para Davi para poder confrontá-lo. E vai dizer assim uma frase que me impacta. Você não tinha todas as coisas? Você não tinha tudo? Eu que te tirei de trás daquelas ovelhas. Você tinha cheiro de ovelha. Era um menino jogado no meio do nada. Eu te coloquei como um rei sobre todo Israel. Querendo você qualquer coisa, me pedindo, não te daria eu? É isso que Deus fala para nós. Pedindo você qualquer coisa a mim, não te daria eu, Senhor? Porque você vai tocar na única coisa que te é proibido? Para que você vai entrar em lugares escusos? Homem de Deus, mulher de Deus que está aqui. Para que você vai inventar, irmãos, coisa no mundo? Para que você vai inventar parcerias, caminhar com pessoas que não compartilham a sua fé, namorar, se casar com pessoas que não compartilham a sua fé? Para que você vai investir em coisas que você sabe que desagrada ao Senhor? Para quê? Não tendo Deus possibilidade de te dar todas as coisas. Para quê? Se envolver com aquilo que é ilícito. Para quê? É o que o Senhor fala para Davi. 2 Samuel 12, diz assim a palavra, 2 Samuel 12, verso 1. O Senhor enviou Natan a Davi. Chegou Natan a Davi e disse-lhe, havia numa cidade 2 homens, um rico e um pobre. Vai vendo, irmãos. Havia um rico e um pobre. Deixa eu te falar, esse rico é Davi e o pobre é Urias. Havia numa cidade, olha aqui, o profeta chega e diz assim, deixa eu te falar outra coisa. Você sabia, eu fui ler sobre isso hoje. Isso aqui não está acontecendo Natan e Davi a sós. Isso aqui, irmãos, era uma audiência que acontecia com os nobres, com os príncipes da guerra, com os conselheiros e os anciãos. Sabe o que está acontecendo? Davi agora está sendo confrontado diante de toda a autoridade do seu povo. Você quer vergonha maior? Sabe o que Deus está fazendo? Pegando o pecado de Davi e colocando manchete no jornal daquele dia.
no Diário de Jerusalém, estampou lá, Deus pegou o pecado de Davi, tudo que ele fez oculto, e colocou no Diário de Jerusalém. Agora eu quero que toda a cidade saiba quem você é. Opa, peraí. O homem segundo o coração de Deus, o rei, o homem, o guerreiro que derruba Golias, o rei que traz a arca de volta, o homem que estabelece a tenda. Agora eu quero que você vá para o Diário de Jerusalém, e que toda a sua cidade, todo o seu povo, todos os seus soldados saibam quem você é, quem você se tornou nesses últimos tempos. Sabe por quê, irmãos? Esse é o tratamento de Deus para nós. Eu sei que Deus está falando com muita gente aqui. Não existe, irmãos, tratamento sem exposição. Todo tratamento feito debaixo dos panos não é tratamento. Não é tratamento. O tratamento que Deus traz, irmãos, olha, a Bíblia diz assim, olha, todo homem que deixa o seu pecado, todo homem que confessa o seu pecado e deixa, encontra misericórdia. Esse confessar, querido, é trazer a luz. Mas o que encobre, ele perecerá, ele vai morrer, porque o salário do pecado é a morte. Isso aqui não era uma conversa de Natã com Davi ali numa sala fechada, não. Estava diante de todo o povo. Natã marca uma audiência com o rei, e o profeta Natã chega e diante do rei fala: Davi, eu quero lhe contar um fato que está acontecendo no reino. Vou te apresentar o fato por uma história. E começa a falar para ele. Chegando Natã, Davi disse-lhe: havia na cidade 2 homens, um rico e um pobre. Tinha o rico ovelhas, gados e grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma ovelhinha, que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com os seus filhos. Comia do seu bocado, do seu copo bebia, dormia nos seus braços e tinha como filha. Eita Deus, sabe o que é isso aqui, irmão? Isso aqui está falando de Batseba e Urias. Como era o relacionamento desse casal? Aonde que Davi foi se meter? O que Davi foi destruir? E Natã está falando para ele, assim era o relacionamento do homem com essa ovelha. E diz assim, 4, vindo um viajante ao homem rico, não quis esse tomar das suas ovelhas, do gado, para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a ovelhinha do homem pobre e preparou para o homem que lhe havia chegado. E Davi falou, não. Davi se tomou, se encheu de ira. O verso 5 diz, então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem, e disse a Natã, tão certo como vive o Senhor, esse homem que fez tudo isso, ele deve morrer. E pela ovelha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi, tu és este homem. Eita. E diante de todo mundo, uau, é você esse homem. Você é um homem rico, que tinha todas as coisas. Urias é o teu soldado que não tinha nada, a não ser uma ovelha, a mulher que ele amava, Batseba. Você podia ter todas as mulheres do reino e pegou a única mulher que você não podia. Então disse Natã a Davi, tu és este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te casa do teu Senhor, e as mulheres de teu Senhor em teus braços. Também te dei a casa de Israel, e te dei a casa de Judá, e se isto fora pouco, eu teria te acrescentado tais e tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? Urias o Heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de matar com a espada dos filhos de Amon. Sabe um dado muito interessante aqui, irmãos? A espada que matou Urias é a espada de Amon.
A espada que transpassou Urias é a espada de Amon. Amon é um povo. Amon, ele é o governo dos amonitas. Amon é um rei, é o líder dos amonitas. E a espada de Amon, dos amonitas, matou Urias. Quem eram os amonitas? Os amonitas aqui falam de ações espirituais. Os amonitas foram um povo que vieram de um incesto. De Ló com as suas filhas. As duas filhas de Ló embebedaram Ló. E dessa bebedice as duas filhas se deitaram com o pai. E dessa noite, dessa relação, nasceu os moabitas e os amonitas. Ou seja, Amon era um povo que agora perseguiria Israel para todo o tempo. Por quê? Porque foi um povo que nasceu debaixo de maldição e de um pecado sexual de incesto. E é um povo que nasceu, uma entidade espiritual, que nasceu de um pecado de incesto, e agora está atuando para tirar o marido verdadeiro, Urias, do caminho, para abrir espaço para quem? Para Davi, que até aquele momento se tornou quem? Um amante. Você consegue entender, irmão? Está claro? Que são ações no espírito. E olha aqui o que acontece, verso 10. Agora pois, olha aqui a consequência. Agora pois, não se separar a espada jamais da tua casa, Davi. Irmão, Davi já está ali dizendo, pronto. Davi já está ali, irmão, sofrendo com tudo aquilo. E o profeta diz no verso 10, agora pois, Davi, não se apartará mais a espada da tua casa, porque me desprezaste e tomaste mulher de Urias o heteu para ser tua mulher. Assim diz o Senhor, eis que da tua própria casa eu suscitarei o mal sobre ti. Vai ouvindo, irmãos. Eis que da tua própria casa eu suscitarei o mal sobre ti. Tomaria tuas mulheres à tua própria vista e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz do sol. Porque tu fizeste de oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. E aqui, irmãos, nós começamos já até caminhar para o fim. Eu quero que você entenda uma coisa. Essa fala de Davi não é pequei contra o Senhor, pronto. Irmãos, Davi voltou para si. Quando Davi fala pequei contra o Senhor, ele está arrependido. E ele começa a entrar num lugar de arrependimento. Ele começa a entrar num lugar de arrependimento. Ele diz, pequei contra o Senhor. Desse lugar ele vai sair. E ele vai escrever um dos seus salmos, que eu não lembro o número agora, que diz assim, olha, o Senhor pode tirar o meu reino, pode tirar os meus soldados, pode tirar a minha casa, pode tirar minha coroa, pode tirar o meu título. Eu posso voltar a ser um pastor no meio do nada, no meio das ovelhas. Tire o meu trono, tire o meu palácio, tire os meus castelos, tire o meu reinado, tire o meu exército, mas por favor, não retire de mim o teu espírito. Isso é um homem segundo o coração de Deus, irmão. Sabe por quê? Porque eu e você, num pecado desse, sendo mulher ou sendo homem, exposto, você se arrependeria também. Eu me arrependeria, você se arrependeria, mas o nosso pedido é falar, Deus, eu me arrependo, mas por favor, não tira meu emprego, por favor, mantém minha casa, por favor, mantém meu título, por favor, mantém o meu cargo na empresa, por favor, Deus, tem misericórdia de mim. Isso seria a minha, a sua fala, essa seria a nossa postura. Ou não? Davi diante do Senhor falou, tire tudo que o Senhor quiser. Tire tudo que o Senhor quiser. Tire os meus soldados, tire o meu exército, tire o meu título, que eu deixe de ser rei. Tire o meu trono, tire o meu palácio. Tire a minha casa, tire a minha influência. Tire a minha honra. Tire a minha fama. Tire tudo. Se o Senhor não tirar a minha vida também, por favor, mantenha nela somente a tua presença. Uau!
Irmão, Deus falou, uau! Deus falou, esse cara tem algo diferente. Ele falou, eu sou um traste, eu sou uma coisa mesmo. Eu pequei, eu me arrependo e tire tudo, Deus. Que eu volte a ser um nada, um pó, da onde que eu saí. Que a minha situação seja pior do que antes de eu ter começado. Mas se o Senhor não quiser me matar também, que é o teu direito. Se o Senhor não quiser acabar com a minha vida, porque o pecado de prostituição era morte por apedrejamento, se eu permanecer de pé, só me mantenha também o teu Espírito, porque sem Ele não vale nem a pena viver. Sem Ele eu não quero viver. Se o Senhor decidir tirar de mim o Espírito que me deu a revelação daquela tenda, que me fez trazer a arca da tua presença, que me conseguiu, sabe, me ver, que do meu governo viria o teu filho. Se o Senhor não quiser me permanecer, me manter com o teu Espírito, também não mantenha a minha vida, é isso que Ele está dizendo. Tire tudo de mim, inclusive a minha vida. Se o Senhor achar que me deve me permanecer vivo, se o Senhor achar que deve permanecer os meus pulmões respirando, não retire de mim o teu Espírito. A tua presença é aquilo que faz sentido à minha existência. E eu penso, não está na Bíblia não, irmão, eu penso que Deus falou, uau. E o Senhor diz assim para Natã, disse Natã a Davi, também o Senhor já te perdoou o teu pecado e não morrerás. Esse homem é diferente, irmão. Esse homem é diferente. Na nova aliança você vê o próprio Jesus perdoando um pecado de prostituição daquela mulher. E o próprio Jesus diz assim, não, vem cá mulher, quem não tem pecado atire a primeira a pedra. E o próprio Jesus livra aquela mulher. Na velha aliança você não vê isso, irmão, acontecendo. Ali, irmãos, pecou no adultério, era apedrejamento, era morte mesmo. Mas na postura daquele homem, Deus falou, perdoado está o teu pecado e não morrerás. Mas olha, irmãos, escute isso. Mas posto que com isto deste motivo e blasfemaste os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Olha, Deus começou a pontuar o que vai acontecer. Teu filho que nasceu agora, o filho de Betseba, ele vai morrer. Então Natã foi para casa e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente e morreu. Nós estamos fechando, eu quero que você pegue aqui comigo, irmão. Davi, o homem segundo o coração de Deus, agora ele tem um pecado, o Senhor perdoa ele do pecado. Falou, você não vai morrer, mas a espada não te apartará da tua casa. Da tua família eu suscitarei contra ti. Sabe por quê, irmãos? Isso são consequências. Sabe por que essa mensagem é pastoral? Porque eu e você precisamos entender, irmãos, que nós não podemos ir de pecado a pecado, de pecado a pecado, de pecado a pecado na nossa vida. Ou o pecado é um acidente, ou então, irmãos, nós não somos santos, nós não somos igreja. Porque quem resolveu, irmãos, a ser chamado de noiva, a igreja, e vive no pecado, então o Espírito de Deus não está nele. Sabe o que nós precisamos entender, querido? Que as consequências ficam. É como se você chegasse e matasse uma pessoa, você tem um homicídio nas costas. Pastor, mas eu me arrependi, agora eu estou arrependido. E arrependeu mesmo, ele arrependeu. Esse homem, ele converteu agora, aceitou Jesus, sua vida foi transformada e ele tem um homicídio nas costas. O Senhor te perdoou, você não vai ser culpado da morte daquele homem, mas o juiz não te perdoou, irmão. Você vai ser preso e vai cumprir a pena. Mas Deus não vai me livrar? É lógico que não. Qual que é então a vantagem? É isso que nós buscamos. Qual é a vantagem então?
de eu servir a Deus, é porque você não vai mais para o inferno por causa dessa morte. O Senhor te perdoou. Então, se você morrer lá no presídio, você vai ser salvo. Mas que você vai para o presídio, você vai para o presídio, porque é a consequência do seu pecado. Nós temos que entender essas coisas, irmãos. Não é porque Deus me perdoou que a consequência do que eu fiz acabou. Eu tive um caso fora do casamento, e numa aventura que alguém teve e arrumou um filho. Aí ele volta para casa, reconcilia com a mulher, e a mulher o perdoa, e ele reconcilia o casamento. Deus restaura, tudo aquilo fica bom. A graça de Deus reina ali. Mas peraí, tem um filho lá. Não, mas o Senhor me perdoou. O Senhor me perdoou, mas você cuida do seu filho. Você tem um filho e você é pai, e é responsabilidade sua cuidar daquela criança, sustentar, amar e dar destino, ainda que Deus tenha perdoado. As consequências vão ficar na vida de Davi. Sabe por que Davi é um homem segundo o coração de Deus, irmãos? Porque ele vai aguentar tudo isso. Ele vai aguentar tudo isso temendo ao Senhor, buscando ao Senhor, se envolvendo com Deus a cada dia. Segundo alguns escritos e alguns historiadores, isso na vida de Davi vai durar mais ou menos de 10 a 12 anos de crise total. Mas ele está lá, de crise total. Anote aí alguns dados, nós não vamos ler, depois você vai lá na sua casa e confirma. 2 Samuel 16. 2 Samuel 16, verso 21. Sabe o que acontece aqui? Absalão, filho de Davi, monta uma tenda. Ele montou uma tenda no telhado da casa real. Na cobertura da casa real ele montou uma cabana. E ali ele tinha relações com as esposas de Davi. Um rei tinha muitas esposas e concubinas. O filho dele, Absalão, tinha relação sexual com as mulheres do pai, numa tenda que foi montada em cima da cobertura do palácio. Por que em cima da cobertura do palácio? Porque Deus havia falado para ele: tudo aquilo que você fez encoberto, teus filhos farão em público. E o Senhor não falou isso só para Davi, o Senhor falou isso para mim e falou para você: tudo aquilo que você faz encoberto, seus filhos farão em público. Eu não estou entendendo. Esse menino da noite para o dia, esse adolescente, que o menino se perdeu, desviou, o menino virou o capeta da noite para o dia. Será o que ele começou a fazer agora, irmão? Não é aquilo que você já fez? Ou vem fazendo ainda, mas que ninguém sabe? Deus resolveu mostrar que aquilo que você faz e ninguém sabe, seu filho vai fazer para que todo mundo saiba. Para que todos saibam. O Senhor falou assim: Davi, o que você fez escondido e tentou abafar para que ninguém visse, eu vou colocar em público para que todos vejam. Recado para nós aqui, irmãos, nessa noite: tudo aquilo que estamos fazendo escondido, Deus vai permitir com que a nossa geração, os nossos filhos façam em público, para que possa mostrar a público qual é a nossa raiz, qual é a nossa descendência. Isso está lá em 2 Samuel 16, 21, depois você lê. 2 Samuel 13, verso 1, vai falar que Aminon, um dos filhos de Davi, chamado Aminon, violenta sua irmã Tamar. Dentro da casa de Davi existe um incesto. O irmão Aminon, ele estupra a irmã Tamar. Ele se apaixona pela irmã, numa ação demoníaca, numa ação espiritual terrível. Ele fica encantado, ele fica enfeitiçado pela própria irmã. Ele se faz de doente lá, a irmã vem cuidar dele para ele dar o bote. E o próprio irmão, chamado Aminon, estupra a irmã, filhos de Davi. Isso está em 2 Samuel 13, 1. Aí o que acontece como consequência disso? Em 2 Samuel 13, 23. Absalão, filho de Davi, aquele mesmo que deitava com as esposas do pai, vai lá e mata o irmão Aminon, que tinha estuprado a irmã Tamar. Meu Deus.
Você está entendendo o que aconteceu na vida de um homem? Diga comigo, consequências. Mas ele não foi perdoado? Não diz respeito a perdão, irmão, ele está perdoado. Mas sobre ele estão as consequências. Aí o Absalão vai lá, o irmão, e mata o Aminon que tinha estuprado a irmã. Em 2 Samuel 18, verso 9. 18, verso 9. Joabe, um dos comandantes de Davi, vai lá e mata o Absalão. Esse Absalão que deitava com as esposas de Davi no telhado, ele tenta usurpar, roubar o trono do pai. E numa guerra agora, o exército de Davi, comandado por Joabe, está lutando contra Absalão, perseguindo Absalão, e Davi diz assim para Joabe: não mate o meu filho. Eu sei que vocês vão vencer a guerra, porém não mate o meu filho. Sabe por quê? Porque ele é o homem segundo o coração de Deus. Mas Absalão tentou roubar o seu trono, mas Absalão deitou com as suas mulheres. Mas o homem segundo o coração de Deus sabe que tudo que está acontecendo é culpa dele, é consequência daquilo que ele plantou, daquilo que ele fez. Então ele não está imputando esses pecados a nenhum dos filhos, e está dizendo: tudo isso é o tratamento de Deus na minha vida. E eu permaneci vivo porque Deus permitiu. E Deus também não retirou de mim o seu Espírito, porque eu sinto que o Espírito está em mim, para perdoar, para amar, para ajudar. Então ele chega para Joabe e fala: Joabe, eu amo o Absalão, meu filho. Eu sei que ele está perdido, mas por favor, nessa guerra, se você encontrar com ele, não mate Absalão. E ele encontra com Absalão, irmãos, e mata Absalão. Absalão fica preso pelo cabelo num galho de árvore, fugindo no cavalo. E ele pega um dardo, uma lança, e crava no peito de Absalão. 1 Reis 2:24. Salomão vai matar Adonias, outro filho de Davi. Por quê? Porque Adonias também estava usurpando o trono. Então Salomão assume o trono e mata Adonias. 1 Reis, capítulo 1, verso 5. Sabe o que vai dizer em 1 Reis 1, 5? Que Davi nunca tinha advertido o seu filho Adonias antes. Sabe o que eu quero dizer para você, irmão? Que Davi, ele era um pai geracional. Mas ele era um pai biológico muito ruim. E até nesse momento, em tudo isso que está acontecendo, Deus está tratando a vida dele. Nunca se revoga a sentença de um rei. O que um rei falou? Esse homem que fez isso com a ovelha deve morrer. Só Deus pode revogar a sentença do rei. Natã foi lá numa audiência e levou um caso para o rei decidir. E o rei está diante de todo o seu povo, os cabeças do povo. E o próprio rei diz diante de todo o povo: esse homem tem que morrer. E Natã fala: esse homem é você. Aí no arrependimento dele, Deus fala: não morrerás. Deus revogou sobre ele a sua própria sentença: você não vai morrer. Mas a consequência vai ficar. E qual que é a consequência? Davi tinha falado também: essa ovelha, ela deve ser restituída 4 vezes. Entendeu? A ovelha tem que ser restituída 4 vezes. Esse homem que fez isso, pegou a ovelha, o rico que pegou a ovelha do pobre, a ovelha que foi pega tem que ser restituída 4 vezes. A ovelha era Betseba. Por causa de Betseba, Urias morreu. Então uma vida foi ceifada. Então 4 vidas precisavam ser ceifadas da família de Davi, segundo a sua própria sentença, para restituir a vida de Urias. E da vida da família de Davi, o Senhor permitiu que fosse o primeiro, o filho de Betseba. Aquele neném que nasceu, morreu. O Aminon, que estuprou a irmã, foi morto pelo Absalão. O Absalão foi morto pelo Joabe. E o Adonias foi morto por Salomão. 4 filhos morreram para que fosse restituído
a vida de Urias, o Eteu. E Davi está entendendo tudo isso. Que tudo o que está acontecendo, sabe por quê, irmãos? Porque um pai, olha aqui, nós estamos terminando, um pai, ele tem a condição de abrir uma trilha de morte sobre a sua família, ou condição de fechar uma trilha de morte. Dependendo da forma como você se posiciona, dependendo da forma como você atua, ou você abre uma trilha de morte ou você fecha. Quando acontece tudo isso, irmãos, Davi começa a mudar em muitas coisas. No arrependimento que ele tem de estar vivo ainda, você vai ver. Abre aí comigo, 2 últimos textos para a gente orar. 1 Reis capítulo 2, diz assim. Reis capítulo 2 diz assim. Reis 2:1, aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo, agora ele já passou o governo para Salomão, ele ainda vive, e ele começou a instruir o seu filho, eu vou pelo caminho de todos os mortais, ou seja, filho, eu estou morrendo, e diz ao seu filho Salomão, coragem, pois seja homem. Davi está, irmãos, agora instruindo os filhos biológicos, coisa que ele nunca fez antes, mas que Deus, com tudo isso que ele está vivendo, permitiu com que ele passasse a viver antes da sua morte. Está falando assim, olha filho, você agora é o rei, não mais eu. Eu vou pelo caminho de todos os mortais, eu já estou morrendo, mas tenha coragem, e por favor seja homem. E o que é ser um homem? Ser um homem é diferente de ser um macho. Macho é aquele que nasceu com um órgão sexual masculino. E homem, irmãos, é aquele que cumpre os preceitos de Deus na sua vida. Homem aqui está dizendo, seja um homem cheio do Espírito. Diz assim, olha, guarda os preceitos do Senhor, teu Deus, para andares nos seus caminhos, para que guardardes os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos, os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, por onde quer que fores. Vou ler de novo, guarda os preceitos do Senhor, teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés. Olha o tanto de coisa que ele tinha que guardar. E isso faria de Salomão um homem. É isso que Davi está dizendo para ele. Verso 4, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo, se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante minha face, finalmente de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca faltará sucessor ao trono de Israel. Aleluia. Passaram-se 10 a 12 anos, e a casa de Davi começou a entrar em equilíbrio. O vendaval começou a passar. Davi, irmãos, retoma o seu trono antes de passar para Salomão. A honra do rei volta ao seu povo. A Bíblia vai falar que Davi é o rei que vai morrer em ditosa velhice, com maior autoridade, com maior coragem, com maior honra de qualquer rei que havia tido em Israel. Diz que ele ajuntou, irmãos, tantos tesouros para a sua família e para os seus filhos. E agora ele está chamando os filhos que lhe restaram, está ensinando para eles o que eles devem fazer. Temam ao Senhor, sejam homens, sejam justos, porque ele entendeu que até ali o momento ele não tinha sido pai. Ele era um modelo para gerações, mas não era um pai para sua casa. Ele aprendeu tanto com Deus, ele escreve um salmo assim no final da sua vida: bem-aventurado é o homem a quem Deus corrige. Oh meu Deus, joga o Salmo 110 aqui para mim.
Vou mostrar uma coisa para você. Um dos capítulos mais encantadores das Escrituras, um dos livros é Hebreus. Nós cremos que o escritor de Hebreus é Paulo, e Paulo vai falar em Hebreus, irmãos, que a mudança de sacerdócio, um sacerdócio araônico, um sacerdócio levítico que está saindo para que um sacerdócio messiânico de Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque, se estabeleça. E todo mundo diz, da onde que ele tirou isso? Que revelação foi tão forte na vida de Paulo, para trazer o entendimento de que um sacerdócio de Levi termina e o sacerdócio de Jesus começa, mas que Jesus é um sacerdote que vem da linhagem da tribo de Judá, e segundo a ordem de Melquisedeque. Sabe quem sabia isso, irmão? Davi. Quando o Senhor chama ele em 2 Samuel e diz assim, olha, tu não vai construir o templo para mim. E Davi falou, como não? A minha vida inteira me preparei para isso. E o Senhor fala exatamente, você se preparou derramando muito sangue. Suas mãos são sujas de sangue. E você não vai construir o templo para mim. O seu sucessor vai construir um templo. Sabe o que nós estamos entendendo, irmãos? Que aquilo que nos torna ovacionado diante dos homens, Davi lutava, e lutava com mais força, com mais intensidade, porque os homens queriam que ele lutasse e vencesse as guerras. Muitas vezes aquilo que nos torna aprovado diante dos homens, nos desaprova diante de Deus. Quando Davi chega agora com as mãos sujas de sangue, de tanta batalha, eu vou construir o templo. Isso é um sonho da minha vida. E o Senhor fala, não vai. Você já entendeu a tenda. Davi, você nasceu para uma essência. Davi, você escreveu, não subirei na cama em que durmo, não entrarei na tenda em que moro, não darei descanso às minhas pálpebras, até que eu encontre um lugar para o Senhor. Davi, você veio para encontrar um lugar para o Senhor. E você encontrou. Você tirou a arca do tabernáculo e colocou na tenda. Você mudou o modelo de culto, de sacrifícios da manhã e da tarde, para adoração, proclamação e intercessão 24 horas. Você não vai construir um templo, porque o seu sucessor vai. E Davi já tinha entendido, irmãos, que o seu sucessor não era Salomão. Porque Salomão vem como sucessor e constrói um templo. Mas a palavra de Deus em 2 Samuel para Davi é o seu sucessor. O seu sucessor, ele vai construir um templo, e eu estabelecerei o seu trono para sempre. O trono dele jamais terá fim. E Davi começou a entender, sabe o quê? Com tudo isso que eu fiz, essa é a minha promessa. E o Senhor falou, essas são as palavras de Davi nas últimas horas da sua vida. É nos últimos momentos que ele já se sente velho, já está passando o trono para Salomão, que ele quer construir um templo. Ele falou, não, você não pode construir templo, sua mão está suja de sangue. Aquilo que te fez conhecido diante dos homens, desaprovou você diante de mim para que você construa um templo, mas não ligue para esse templo. Salomão vem aí e constrói um templo de pedras, mas o teu sucessor construirá um templo. Ele virá para construir um lugar. Assim como você veio e o seu papel era construir um lugar, você transicionou a minha presença do tabernáculo para a tenda e mudou uma forma de culto. O seu sucessor, ele virá também para me preparar um lugar. E ele tira novamente a minha presença do tabernáculo e põe dentro de um templo que não é feito por mãos de homens. Ele tira a minha presença de dentro do tabernáculo, e essa presença não é mais a arca, é o Espírito Santo, e coloca dentro de cada um de nós. E coloca dentro de cada um de nós. Ei! O seu sucessor vai fazer isso. E Davi, irmãos, pensa Davi dizendo, eu sou digno, Senhor. Olha a minha vida o que se tornou. E o Senhor falou, você é o homem segundo o meu coração.
Poucas pessoas se arrependem como você. Poucas pessoas me amam como você. Poucas pessoas me entendem como você entende. Joga aí o Salmo 110. Você vai lá e vai ler. Salmo de Davi. Olha o que Davi escreveu. Disse o Senhor, esse Senhor é Deus, ao meu Senhor. Disse o Senhor ao meu Senhor. Quem é o outro Senhor? Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Davi estava falando de Jesus. Estava falando que o Pai, Deus, falou para o Filho: te assenta à minha direita. O Pai falando para o Filho: eu vou colocar os nossos inimigos debaixo dos teus pés. Puxa lá, passa para frente. E o Senhor enviará de Sião o centro do teu poder, dominará no meio dos teus inimigos. O teu povo apresentar-se-á voluntariamente no dia do teu poder, em trajes santos, como vindo do próprio seio da alva, será o orvalho da tua mocidade. Passa. Jurou o Senhor, está falando de Deus, olha o Salmo de Davi: não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Sabe de onde Paulo tirou isso? Dos escritos de um rei chamado Davi. Davi entendeu que da descendência dele viria um rei que seria sacerdote eterno, segundo uma ordem que não era levítica, era de Melquisedeque. Davi entendeu que quando o Senhor falou: da tua descendência eu levanto um rei, e ele falou: sim, Salomão. Aí o Senhor falou: não, eu estabeleço o trono dele para sempre. E ele falou: Salomão não viverá para sempre, o seu poder não será para sempre. Então Davi entendeu: da minha descendência, eu sou um rei da tribo de Judá, da minha descendência virá o Messias, o filho de Javé, o Senhor dos senhores, e ele será rei para sempre. A sua descendência será de uma outra ordem. E ele escreveu sobre isso. É daqui que Paulo, escrevendo aos Hebreus, tira isso. E o Senhor falou: uau! E ele consegue então permitir com que Salomão construa um templo e traga até todo o ritual de volta. Mas ele está entendendo que um dia viria o seu sucessor. E por isso que Jesus falou assim: olha esse templo, o templo de Herodes, ele é suntuoso. Esse templo aí durou 40 anos para ser construído, derruba ele. Eu construo um templo novamente em 3 dias. E diz assim: um templo não feito por mãos humanas. Ei, peraí, Esdras, Neemias, Zacarias, todos os profetas, eles profetizaram sobre um templo não feito por mãos humanas. Não é aquele templo de pedras, irmãos, é esse templo aqui. É esse templo aqui. Davi veio transicionar, tirar a arca do tabernáculo e levar para a tenda. O filho dele, Jesus, veio transicionar, tirar a arca do tabernáculo novamente e colocar no meio do seu povo. Colocar num templo, a Bíblia fala assim: vós sois o templo do Espírito Santo. O templo que Jesus fez sou eu e você, templos do Espírito Santo. E o Espírito Santo é a arca que foi tirada de nós. Através da morte de Jesus, ele foi crucificado. E ele diz: este corpo partido por vós, esse corpo é a igreja. Com o ressuscitar desse corpo, a igreja está formada. Pronto, você é a igreja. E é o lugar que minha habitação do meu espírito, o meu espírito está aí no meio da minha igreja. Davi entendeu tudo isso que eu e você hoje, milhares de anos depois, temos dificuldade para entender. E o Senhor falou: cara, tu é o homem segundo o meu coração. O homem segundo o coração de Deus não foi privado, irmãos, de passar por tudo que passou. Ele sofreu, ele padeceu, ele se arrependeu e ele se levantou. E estabeleceu sobre ele uma profecia que o Senhor a deu. Que nós possamos entender isso. E entender quem foi Davi. E ter os cuidados que Davi, sendo homem segundo o coração de Deus, acabou não tendo. E passou por maus bocados. Mas o Senhor o restaurou, o estabeleceu, o abençoou. E que assim seja nossas vidas, em nome de Jesus.